Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 2. Amados, como nós já ouvimos falar de avivamento nesta noite, cantamos sobre avivamento, eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração, baseado nesse texto de Abacuque, sobre o avivamento. Mas uma palavra sobre o questionamento: por que o avivamento tarda? É uma pergunta. Por que o avivamento tarda? Nós já observamos por onde deve começar o avivamento. Por mim, como disse o cantor. É em mim, porque eu sou carente deste avivamento. Mas a igreja, ela mostra claramente que, vez por outra, amados, ela atravessa um período de marasmo espiritual, apresentando frieza, abertura para o secularismo e, por fim, uma quase letargia por falta de vida espiritual. E nós precisamos ter o termômetro ligado, o termômetro do avivamento. Nós precisamos entender a urgência do avivamento para os nossos dias. O profeta Abacuque, ele não pediu avivamento para o início, ele não pediu avivamento para o fim, mas ele pediu avivamento para o meio. Ou seja, nós precisamos pedir avivamento para os nossos dias. Às vezes a gente olha à nossa volta e começa a medir com a nossa régua o avivamento na vida das pessoas, e aí nós vamos encontrar uma multidão de defeitos. Nós vamos encontrar o crente negligente, que não gosta de congregar com frequência. Nós vamos encontrar o crente negligente, que não tem uma vida de oração. Nós vamos encontrar o crente negligente, que não tem o hábito de ler a palavra. Nós vamos encontrar o crente negligente, que não tem o hábito de partilhar com os demais. Nós vamos encontrar o crente negligente, que não tem o hábito de dizimar assiduamente. Nós vamos encontrar o crente negligente, que detesta essa ideia de contribuir com missões. Nós vamos encontrar pessoas de diversas maneiras. Ao invés de nós colocar a nossa métrica nas pessoas para avaliar o nível do avivamento delas, nós devemos nos colocar diante do espelho e apontar bem no nosso nariz e dizer para nós mesmos: é você mesmo que precisa de avivamento. Comece a buscar avivamento na tua vida, na tua casa, na tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de poder do alto, nós precisamos de fervor, nós precisamos de unção, amados. Só através do verdadeiro avivamento, de um genuíno avivamento, que nós vamos avançar, continuar avançando como igreja e resgatando vidas das garras de Satanás para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu quero falar rapidamente sobre 7 motivos por que o avivamento tarda. Eu gostaria que você refletisse em cada uma dessas etapas. Primeiro motivo, ele tarda por falta de oração. O avivamento tarda por falta de oração. A oração é a nossa intimidade com Deus. A oração é o nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma que um casal, se não conversarem entre si,
É impossível uma vida de intimidade, de conhecimento. Da mesma forma, o homem, se ele não ora, se ele não busca Deus, é impossível ele ter uma vida de intimidade com Deus. É impossível ele conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Logo, é impossível ele obedecer à vontade de Deus, porque se ele não conhece, é mais difícil obedecer. Observe que o texto que nós lemos, no primeiro versículo, está escrito oração do profeta Abacuque. E nós vamos observar que Abacuque, ele permeia nesta oração. Ele começa aqui a sentir a necessidade do avivamento, e depois ele começa a falar da grandeza de Deus. Nesta oração, ele começa a reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Ele começa a reconhecer o juízo vindouro de Deus sobre a sua nação, sobre o povo, inclusive o povo que subjugaria a sua nação. Ele já está prevendo aqui a subjugação da sua nação, do povo de Israel, e o julgamento do povo que julgaria o seu povo. Ele reconhece a soberania de Deus através de quê? Da oração. Quando nós oramos, nós caminhamos com Deus. Quando nós oramos, amados, é como se nós estivéssemos lá no trono de Deus, na presença de Deus, sentindo o Senhor conosco, como nosso amigo, como nosso guarda, como nosso Senhor, como nosso orientador, como o Rei soberano das nossas vidas. Porque quando a gente não tem intimidade de orar, a gente fala com Deus como sendo um ser distante, um ser todo-poderoso, mas que está muito distante da minha pequenez, da minha pobreza, da minha insignificância. Mas através da oração, em intimidade com Deus, eu consigo entrar na presença de Deus, como a rainha Esther conseguiu entrar na presença do rei Assuero e obteve a sua atenção. A oração, ela nos leva à presença de Deus, e quando a gente entra, ele levanta o cetro e diz: pede-me, eu te darei as nações por herança, pede-me e eu te abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos orienta através da sua palavra. Aquele que me busca me acha, aleluia. Buscai ao Senhor e achareis. Buscar através da oração. Você tem tirado momentos para orar, para falar com Deus? Você tem conhecido a vontade de Deus através da oração? Você tem magnificado a Deus? Você tem adorado a Deus, como Abacuque adora a Deus aqui, reconhecendo a soberania dele sobre todas as coisas? Oração não é só para pedir, amados. Oração é para adorar. Oração é para nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Oração é para nós ouvirmos a voz de Deus e andarmos conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Sem oração é impossível haver um genuíno avivamento, um verdadeiro avivamento. Eu quero te desafiar nesta noite. Comece a orar. Comece a orar com o propósito de adorar. Comece a orar com o propósito de se quebrantar, de se humilhar na presença de Deus. Comece a orar, aleluia. Se você orar, você vai ter mais intimidade com Deus, você vai ter mais poder de Deus, você vai ter mais graça de Deus, você terá mais discernimento da vontade de Deus para a tua vida. Comece a orar, ore mais. A nossa geração é uma das gerações que menos ora na história da igreja. É a geração mais ocupada, é a geração mais entretida, mas é a geração que menos ora. Pode até a geração, não ser a geração que menos prega, mas é a geração que menos ora. A começar de mim, amados. Eu reconheço que preciso orar mais, que preciso buscar mais, que preciso descer mais à casa do oleiro. Então desçamos hoje, porque o Senhor está nos convidando para buscá-lo em oração, para que o avivamento não tarde sobre a nossa vida e sobre a nossa geração. Segundo motivo pelo que o avivamento tarda é por falta de adoração. Infelizmente, a adoração a Deus
está escassa nos nossos dias. Mas, pastor, nunca se teve tantas igrejas abertas, nunca se teve tantas denominações, nunca se ouve tantos cantores evangélicos cantando músicas cristãs. Como a adoração está escassa hoje. Se você fizer uma análise, eu não fiz uma pesquisa, mas eu imagino que muito mais da metade das músicas que nós cantamos na igreja, ou que nós ouvimos nos nossos rádios, não tem nada a ver com a verdadeira adoração que Deus espera da igreja. Muitos dos sermões pregados nos nossos púlpitos não tem nada a ver com a adoração que Deus espera da igreja. Nós estamos em débito com o Senhor. Nós cantamos canções que adoram o homem, que enaltecem o homem. O homem é o centro e Deus é o mero serviçal do homem. Nós cantamos canções que massageiam o ego do homem. Nós temos que voltar às canções que o Aécio cantou aqui, que o Jorge cantou aqui, que os irmãos cantaram aqui. Aleluia! Mas adoração não é só através do cântico, adoração através da pregação, adoração através da humilhação. Louvado seja Deus, através da nossa oração, como eu disse no tópico anterior, amados. Quando nós nos ajoelhamos para orar, primeiro de qualquer coisa, nós precisamos adorar a Deus. Quando você chega no gabinete de uma autoridade, você já vai pedindo logo, Você chega com todo cuidado, com toda uma postura, com toda uma apresentação, tem cuidado com os cumprimentos, não é verdade? Você cria um clima para depois você lançar o seu pedido. E às vezes a gente se ajoelha, joga o joelho no chão, quando ajoelha, e já começa a pedir: Deus tem misericórdia de mim, Deus me dá isso, Deus abençoe isso, Deus abre a porta para mim, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Senhor manda chuva, Senhor não deixa chover, Senhor manda sol. E a adoração fica onde? Às vezes nós oramos para murmurar, para reclamar. Mas Senhor, Tu mandou chuva na hora do culto, Senhor. De novo, Senhor. Eu não vou para a igreja não, Senhor. Está com dor domingo que chove na hora do culto. Adore ao Senhor, amados. Soberania. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor na tua vida, no teu dia a dia. Adore ao Senhor no teu caminhar, no teu andar, no teu falar, no teu trabalho. Adore ao Senhor, aleluia, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo. Adore ao Senhor com a tua igreja. Adore ao Senhor todos os dias da tua vida. Glorifique ao Senhor, reconheça o Senhor como Deus soberano, Criador, aleluia, autor da vida, aquele que ama o mundo de tal maneira, que amou a tua vida, que te tirou do charco horrível de lodo, colocou os teus pés firmes sobre a rocha, entre os príncipes e adoradores do Senhor. Então adore ao Senhor, porque Ele te fez uma pessoa, uma nova criatura. Ele te fez digno, aleluia. Ele é especialista em pegar pessoas indignas, em derramar do seu poder, da sua graça, do seu sangue, aleluia. Nós não somos assim porque fomos dignos, não, amados. O apóstolo João diz que éramos filhos do diabo. Que coisa pesada, é a Bíblia que diz. E ele pega esta matéria e transforma em filhos do reino do seu amor. Amados, como é maravilhoso. Então adore ao Senhor, glorifique a Ele, até quando a resposta dele for não para você, reconheça a soberania de Deus. Isto é adoração. O terceiro motivo por que o avivamento tarda, amados, é por falta da audição. Se eu não oro,
logo meus ouvidos não são atentos à voz de Deus. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos à sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Observe que no versículo 2 o profeta disse o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro ele ouviu. Para ele saber que era a voz do Senhor, ele precisava ter intimidade. Você se lembra de Samuel, quando ainda não tinha intimidade? O Senhor chamava e ele corria para Eli. O Senhor chamava e ele ia para o endereço errado. Assim também tem muitos crentes que ainda não chegaram a um ponto de intimidade com Deus. Deus está chamando ele para adoração, para humilhação, para intimidade, e ele está correndo para o outro caminho. Deus está despertando de madrugada e ele vai para o WhatsApp. Deus está despertando em momentos delicados para orar, e ele busca conselho com outras pessoas. Ouça a voz de Deus, identifique a voz de Deus. Na hora que Samuel identificou, começou a ter intimidade com Deus, ele não correu mais para Eli, mas ele trouxe a mensagem do juízo de Deus sobre a casa de Eli. Quando você der ouvido à voz de Deus, o Senhor vai te usar como instrumento na tua geração, como canal de bênção ou de juízo para a tua geração, porque a pregação do Evangelho, ela é pregação de bênção, ela é pregação de amor, ela é pregação de misericórdia, mas ela também é pregação de juízo. Deus estabeleceu o juízo sobre a terra, e nós temos a incumbência, como canal de Deus, como profetas de Deus, de transmitir esse juízo de Deus sobre esta terra, sobre esta geração. Portanto, abra os seus ouvidos. Mas você, não adianta estar com ouvidos abertos se você não tiver discernimento. E só dá para discernir a voz do Senhor quando a gente tem o hábito de falar com Ele, de conversar com Ele, de ouvir a sua voz. O quarto motivo por que o avivamento tarda é por falta de palavra. Por falta de palavra. Infelizmente os nossos cultos, não aqui, mas em muitos lugares, o culto é formado todo por cânticos, por peças teatrais, por coreografias, por arranjos, e as pessoas até sorriem, e as pessoas até batem palma, aplaudem, e a palavra, às vezes resta 15 minutos da palavra. Eu já participei de culto que o pastor apenas orou para encerrar, porque não dava mais tempo trazer a palavra. Irmãos, a palavra não é sobremesa, a palavra não é a cereja do bolo, a palavra é o bolo inteiro, a palavra é o pão da vida, a palavra é o prato principal, a palavra é o chambari, é a costela com mandioca que a gente precisa comer para fortalecer os tutanos espirituais. Sem palavra não há avivamento. Nós já ouvimos aqui nesta noite, as pessoas confundem avivamento com barulho, avivamento com rapapé, com reteté e outras coisas. Inclusive, esta palavra reteté eu não gosto de usar no púlpito da igreja, ou como definição do que eu sou diante de Deus, porque é uma palavra que deriva de uma origem não muito boa, e que nada tem a ver com o Senhor, com adoração ao Senhor. O verdadeiro avivamento, amados, ele acontece, sabe quando? Quando nós damos o primeiro lugar à palavra, quando nós consultamos a palavra. Vocês se lembram de Israel quando volta do cativeiro? Quando Neemias e Esdras começam a ler a palavra, houve um grande avivamento, houve um grande quebrantamento, e aquele povo se prostrou, e aquele povo se arrependeu, e aquele povo se consertou, ao ponto de até desfazer os casamentos ilícitos que eles tinham feito.
feito, as alianças que eles tinham feito com o mundo, as alianças irregulares que eles tinham feito, eles desmancharam, porque eles ouviram a palavra, porque a palavra bradou no coração. Infelizmente tem muitos crentes fazendo alianças erradas, amados, por falta da palavra, e não é porque a palavra não é pregada, porque não busca a palavra, porque não querem ler a palavra, porque tem preguiça, porque nós estamos na geração do aqui e agora, na geração do tudo pronto. Nós lançamos um desafio aqui no início do ano para ler a Bíblia o ano inteiro. Isso é uma coisa mais do que natural para um crente ler a Bíblia. Nós já lemos a Bíblia e, para minha tristeza, menos da metade da igreja abraçou esse desafio. E eu já ouvi de alguns daqueles que abraçaram dizendo: eu já parei, eu não dei conta, eu me perdi, eu desisti. Nós precisamos buscar a palavra, nós precisamos amar a palavra, nós precisamos gastar mais tempo com a palavra. Claro que a palavra tem que ser mais valorizada nos púlpitos, não a palavra que massageia o ego, não a palavra que dá chave de casa, não a palavra que dá chave de carro novo, não a palavra que nos faz dar a volta por cima na vida financeira, mas a palavra que nos humilha, a palavra que confronta o nosso pecado, a palavra que nos redime e que nos garante a eternidade com Cristo. É esta palavra que nós precisamos valorizar, é esta palavra que traz avivamento para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é o prato principal, a palavra é a nossa única regra de fé e prática. Como é que a minha regra de fé e prática eu não leio, e eu não estudo, e eu não medito, e eu não gasto tempo, e eu não ouço, e eu não me preocupo com ela? Precisamos valorizar a palavra, porque sem palavra não tem verdadeiro avivamento. Sem palavra pode até haver barulho, sem palavra pode até haver movimento, mas o verdadeiro avivamento vem através da palavra. A palavra, ela nos constrange a obedecer, a palavra nos constrange a nos humilharmos diante de Deus, a palavra nos diminui diante dos nossos semelhantes. Sim, amados, porque a palavra nos ensina que até nesse aspecto nós devemos olhar para os irmãos e vê-los mais importantes do que nós. A palavra faz isso nas nossas vidas. Infelizmente nós vivemos uma geração de pessoas soberbas, de pregadores soberbos, de líderes soberbos, de crentes soberbos, achando-se o tal, achando-se o importante. Busquemos a palavra, desçamos a casa do oleiro. O Senhor não disse: Jeremias, sobe a casa do oleiro. A casa do oleiro é embaixo, é na beira do lago, é na beira do riacho, é onde tem água, é onde tem argila, é ali que o Senhor trabalha. Se você quer ser honrado por Deus, não espere primeiro ser honrado pelos homens, não espere elogio, não espere oportunidade de homens. Tem gente que, se ele vier na igreja 3 vezes consecutiva e ele não ganhar uma oportunidade, ele já começa a murmurar, ele já começa a reclamar, dizer que vai para outra igreja, para um outro ministério, e tem a oportunidade. Irmãos, nós temos a oportunidade de servir a Deus 24 horas por dia, de diversas maneiras. Às vezes nós compreendemos errado o serviço cristão. O quinto aspecto, o motivo por qual o avivamento tarda, é a falta de temor. A falta de temor a Deus. Infelizmente nós vivemos uma geração da valorização do homem, da valorização dos direitos, que as pessoas já não têm temor, não temem a Deus, não temem a palavra de Deus, não temem a pregação do profeta, do pregador, do pastor. A gente se entristece com a banalização das críticas, dos levantes, dos enfrentamentos contra Deus e a sua palavra. Isso nos mais altos níveis da nossa sociedade.
Mas o profeta, quando ele ouviu a palavra do Senhor, o que ele fez? Temeu. Nós precisamos ter temor, amados. Temor a Deus. O temor de Deus precisa habitar no nosso coração. O temor de Deus no nosso coração, ele gera obediência. O temor de Deus na nossa vida gera respeito. O temor de Deus na nossa vida gera submissão. O temor de Deus na nossa vida gera dedicação, amados. Nós estamos vivendo uma crise de obediência. Nós estamos vivendo uma crise de submissão, amados, nos nossos dias. E há quem diga que isso é bom, é porque a sociedade conheceu os seus direitos, é porque a gente não pode mais suprimir os direitos, a gente não pode mais escravizar alguém, ou ser autoritário sobre alguém. Eu estou falando de submissão à palavra de Deus, de submissão ao sermão, à doutrina da igreja, à convocação do pastor, à liturgia da igreja, aos eventos da igreja. As pessoas já não se submetem mais. É comum a gente se deparar com situações dentro da igreja que a gente fica envergonhado, e é melhor que cale a boca, porque os crentes sabem os seus direitos. É complicado hoje até dar uma disciplina para alguém que infringiu as regras da palavra de Deus e os preceitos da igreja, porque isso pode incorrer em danos morais e o pastor ser processado. Nós vivemos uma crise drástica em relação à submissão, à obediência, à dedicação ao chamado de Deus para as nossas vidas. Não caminhe por esse caminho. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Reconheça o Senhor em todo o seu caminho. Aleluia. Quando for repreendido, seja humilde, reconheça, quebrante, peça perdão. Tem gente, quando é repreendido por alguém, por um parceiro, por um obreiro, por um líder, ele sai do grupo, ele se intriga, ele muda de igreja, ele atravessa para o outro lado da rua para não se encontrar com aquela pessoa. Isso é falta de temor a Deus e a sua palavra. Nós vivemos uma crise de temor, amados, nos nossos dias. A gente gosta de olhar lá para fora e ver nos carnavais as pessoas crucificando Jesus, colocando pessoas, de diversas origens para ilustrar Jesus. E a gente acha aquilo a falta de temor, mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ouvindo o sermão do pastor 3 vezes por semana, e o temor de Deus não está permeando as nossas veias, não está dominando os nossos sentimentos, não está conduzindo o nosso caminhar, nossa caminhada espiritual. Nós caminhamos para Canaã celestial. Sexto motivo por qual o avivamento tarda é por falta de persistência. As pessoas já não querem persistir, até vêm à igreja, até buscam, até começam a caminhada, mas no momento das dificuldades, eles já se entristecem, eles já minguam, eles já somem. Observe que o profeta, pela intimidade, o conhecimento e a convicção que ele tinha do seu Deus, depois de ele falar sobre todos os juízos de Deus sobre a nação de Israel e sobre aqueles que eu subjugaria, ele volta novamente aqui no versículo de número 17, dizendo o seguinte: porquanto é o mesmo que
Mesmo assim, apesar disso, de tudo isso que virá, eu continuarei fiel ao Senhor. Ele diz o seguinte: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso fala de persistência, queridos. Nós precisamos ser persistentes. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Seja persistente na busca ao Senhor, seja persistente na oração, seja persistente na adoração, seja persistente no temor do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as normas da igreja, porque as normas da igreja não são antibíblicas, não, todas são baseadas nas escrituras sagradas e sempre foram boas até hoje, nunca estarão ultrapassadas. Observe que no texto, nos 2 primeiros versículos, eu vou ler o versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio, fala comigo, no meio dos anos. Diga meio. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Observe que está escrito meio 2 vezes. Por que não no início? Porque no início é o fogo do primeiro amor, é o fogo do novo convertido. Não precisa de avivamento, de reavivamento, já está avivado, está fogo, está quente, está disposto. Eis-me aqui, pastor. Que hora é o evangelismo, pastor? Que hora é a viagem, pastor? Que hora é o mutirão, pastor? Eu quero servir, pastor. Não importa, pastor, eu quero lavar a igreja, eu quero pintar a igreja, eu quero fazer a força da igreja, pastor. Está avivado, está pronto para tudo. Por que não no fim, amados? Porque no fim você está vendo a faixa de chegada. Já está chegando. É no meio que o caldo engrossa, é no meio que as ondas são mais elevadas, são mais valentes, é no meio da caminhada que vem as frustrações, as frustrações com o pastor, as frustrações com o líder, as frustrações com o cônjuge, as frustrações com o vizinho, as frustrações com o emprego, com o trabalho, a frustração com as enfermidades. São muitas as portas de frustração que nos sobrevêm no meio da caminhada, e nós precisamos estar alertas, avivados no meio da caminhada. É durante a caminhada inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu ficar olhando para trás e ficar lembrando: no tempo que eu era moço, no tempo que eu era rapaz, eu ia para as ruas e evangelizava. No tempo que eu era rapaz, a juventude era assim. No tempo que eu era moça, as coisas eram assim. Nós não vivemos de passado, nós não somos museu. Vamos ser avivados hoje, está pronto para servir hoje, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja persistente. Nem sempre a palavra do pastor vai te agradar, nem sempre o sermão do pastor ele vai vir como uma cereja sobre o bolo para a tua vida, para a tua necessidade. Às vezes você está precisando de confronto, às vezes você está precisando de fato ser tratado de outra maneira. Então aceite a mensagem que o Senhor traz ao teu coração, usando o pastor, usando a irmãzinha, aquela que nem sabe ler, aquele irmão analfabeto, usando as pessoas simples. O Senhor usa as crianças para nós. Então estejamos atentos. E por último, amados, o avivamento está por falta de profeta, por falta de pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. O avivamento
ele é único e exclusivamente dado, realizado na vida da igreja, pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito, ele não é invasor, ele não é impertinente. O Espírito de Deus, ele é educado. O Espírito de Deus gosta de estar onde ele é adorado, onde ele é reconhecido, onde ele é reverenciado, onde ele é amado. Você tem dito: seja bem-vindo, Espírito Santo. Você tem dado bom dia ao Espírito Santo. Eu não estou falando literalmente do teu bom dia, eu estou falando da tua preocupação de que o Espírito Santo está contigo, anda contigo, e você é a habitação dele 24 horas. Abacuque era profeta, estava disposto a ser fiel ao Senhor, apesar de todas as circunstâncias drásticas que Deus mostrava para ele que viria. No entanto, ele garantia consigo mesmo e com o Senhor de permanecer fiel ao Senhor. Irmãos, o Senhor está em busca de profetas, de pessoas que queiram dizer como Isaías, que queiram dizer como Abacuque, que queiram dizer como Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente só quer o bom, só quer a nata do leite, só quer o gostoso da coalhada, não quer beber o soro. Nós precisamos estar dispostos a servir ao Senhor em todas as circunstâncias e em qualquer área para a qual o Senhor nos chamar. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Aleluia. Então seja profeta nessa geração. Ah, mas eu não sou pastor. Quem diz que para ser profeta tem que ser pastor? Quem diz que para ser profeta precisa receber um cargo consagratório, ter uma função especial na igreja? Seja profeta aonde você andar, aonde você viver, aonde você trabalhar. Seja você garçonete, seja você gerente de um banco, seja profeta aonde você andar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Avivar, amados, é trazer a vida de volta. Avivar é trazer vida com abundância. Avivar é estar vivo e pronto para servir no propósito de Deus. Aleluia. Ser avivado é andar aí vagueando. Ah, eu acho que é isso, eu penso que é assim. Não, avivado, ele tem um foco, ele é determinado, ele é persistente, ele não desiste nunca. Louvado seja Deus. Avivar é transferir vida. Avivar é gritar no vale de ossos secos, como Ezequiel no capítulo de número 37. Ali Ezequiel, ele diz: eu ouvi a palavra de Deus e eu vi um poderoso exército se levantar no meio daquele vale. Louvado seja o nome do Senhor. Seja profeta mesmo em meio às dificuldades. Levante essa cabeça. Tem crente que está igual uma avestruz, meteu a cabeça na areia quente, deixou o corpo todo de fora, está só esperando a pancada chegar. Levante essa tua cabeça, o teu Deus está no alto, o guarda de Israel não dorme, é Ele quem cuida da tua vida, é Ele quem cuida da tua família, é Ele quem cuida desta nação, é Ele quem cuida da igreja do Senhor. Louvado seja Deus. E Ele garantiu: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Portanto, estejam firmes no propósito de serem fiéis a Deus, só observando, evitando essas 7 circunstâncias que nós vamos viver o verdadeiro avivamento. Deus conta contigo na cesta básica da assistência social. Deus conta contigo no evangelismo, da campanha de evangelização. Deus conta contigo na renovação de aliança do departamento da família. Você pensa que isso é só glamour? Isso é agir de Deus na tua vida, no teu interior. E fazendo isso, você vai estar transferindo a bênção de Deus também para outras pessoas. São nas mínimas coisas. Deixa de ser do contra.
Tudo e todos que fazem tentam trabalhar, acertar na tua volta. Ninguém presta, ninguém faz nada, ninguém acerta. Seja bênção de Deus, seja instrumento de Deus. Deus conta contigo, Deus conta comigo. É claro que nós temos falhas, eu tenho milhares, e eu tenho que lutar e esbofetear o meu corpo todos os dias. Eu preciso crucificar a minha vida com Cristo todos os dias. Não pensa que é mais fácil para mim, porque sou pastor, ser crente, não, amados. Fique de pé. A banda se posicione para louvar o Senhor. Aleluia. Deus quer avivar a tua vida. Deus quer saber aonde estão aqueles que ainda desejam ser avivados. Apesar do pós-modernismo, apesar do secularismo, apesar da intelectualidade, Deus quer avivar a tua vida. Deus quer usar você lá na faculdade, crente. Deus quer usar você lá na faculdade, para quando os professores tentar tirar essa palavra do teu coração e o temor do Senhor, você terá argumento afiado para defender a razão da tua fé. Quantos filhos de crentes se desviaram, abandonaram a fé quando entraram na faculdade, a ponto de os velhos dizer: não vá para a faculdade não, meu filho, para você não se desviar. Faculdade não desvia ninguém não, amados. Faculdade é o solo que o crente deve permear, pisar e possuir para a glória de Deus, para galgarmos os melhores postos nesta sociedade, neste país. Nós precisamos da faculdade. Crente que abandona a fé na faculdade é falta de palavra, é falta de palavra, é falta de temor, é falta de intimidade, é falta de oração, é falta de adoração, é falta de abrir os ouvidos para ouvir e entender a verdade divina para a sua vida. Eu quero chamar aqui à frente quem precisa mais de Jesus. A banda pode cantar. Aleluia.